Olá, uma boa tarde para você. Estamos aqui novamente para juntos refletirmos de novo na palavra de Deus. E hoje o nosso tema vai falar da salvação e da graça que nós precisamos para obter a salvação em Jesus Cristo. Vamos ver também que existem dois tipos de graça, a graça comum e a graça salvadora. A graça salvadora está diretamente ligada à salvação. Vou explicar melhor um pouco mais adiante. Então, nós sabemos que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Não existe a possibilidade do homem ser o protagonista desta obra. O homem é resgatado do seu pecado, do seu estado de pecado, e é levado a um novo estágio, que é o estado de glória através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício vivo, quando ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Então, pela morte de Cristo, o pecador, você, eu e toda a humanidade, que viemos de uma geração de pecado, temos essa possibilidade de sermos redimidos para passarmos desse estado de pecado para o estado de glória, mas sempre pelos méritos de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda, que isso não há dúvida, quem crê em Jesus e quem estuda a Bíblia sabe que haverá uma segunda vinda de Cristo, nós vamos experimentar uma redenção completa, inclusive a redenção do nosso próprio corpo. Este corpo físico, ele será transformado, ele se transformará num corpo glorificado, como aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Por isso ele pôde ascender aos céus. A gravidade já não tinha mais nenhuma influência sobre o seu corpo, porque o seu corpo foi transformado. E assim acontecerá com cada um de nós, que participaremos desta redenção plena, total, porque na nossa caminhada atualmente nós estamos redimindo. Nosso espírito foi redimido quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós estamos redimindo a cada dia a nossa alma, os sentimentos carnais. Estamos matando este sentimento carnal, esse estado de pecado, e a última redenção será a redenção do nosso corpo físico, que passará a ter um corpo glorificado. Vocês podem ler em Romanos capítulo 8, verso 23. Vocês podem ler também Hebreus 9, verso 28. E vocês vão encontrar um fundamento para isso que eu estou falando agora para vocês. Então, quando uma pessoa é salva, essa pessoa começa a ser redimida, diminuída no seu orgulho, na sua arrogância. Seus pecados estão sendo destruídos, a pessoa está tendo um coração mais limpo para poder iniciar uma relação com o Senhor, uma relação com o Deus Pai. Porque nós sabemos que o coração do homem, por si só, o homem natural, ele tem um coração inclinado para o mal. E ele sozinho, por suas próprias forças, ele é incapaz de rejeitar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Ele sempre estará sendo atraído pelo pecado por causa da sua natureza pecaminosa. Mas quando ele experimenta esta salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, recebe essa graça para crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Redentor, ele começa a sofrer uma transformação interna através da obra que o Espírito Santo vai começar a realizar nele. Então, se você, eu e todos aqueles que já estamos caminhando com Cristo, estamos experimentando essa obra transformadora no nosso íntimo, no nosso coração, já conseguimos deixar de sermos tão atraídos pelo pecado, pelos valores deste mundo. Os nossos olhos são abertos
para o mundo vindouro, a vida eterna. E é essa obra de transformação que vem através da salvação pelos méritos sempre de Jesus Cristo. Você pode ler também Salmos 51, verso 5, Romanos 3, verso 10, Romanos 6, verso 23. Se você ler esses versículos que eu estou lhe indicando, você vai encontrar o fundamento bíblico para o que eu estou te falando. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício substitutivo. O que é que significa isso? Ele nos substituiu na cruz, porque nós temos uma natureza de pecado e nós nascemos com essa natureza de pecado. Jesus não tinha qualquer pecado. Ele se fez homem, o Deus encarnado em forma de homem, mas sem qualquer pecado. Então ele não precisaria ir para a cruz, mas ele fez um sacrifício substitutivo. Em vez de nós irmos, ele aguentou, ele nos substituiu. Através do plano que o Pai traçou, o plano de salvação que o Pai traçou, ele teria que ir até a cruz, ele teria que morrer na cruz, depois ressuscitar, voltar para o Pai e mandar o Espírito Santo para a terra para operar em cada um de nós esta obra transformadora. Qual é a transformação? Sair do estado de pecado e ir para o estado de glória. Tendo a visão do porvir, tendo a visão da vida eterna, desenvolvendo cada vez mais um relacionamento com o nosso Deus. Mas nós só conseguimos essa salvação através da graça. A graça. Então vamos entender o que é graça. A graça é um favor de Deus. É um favor imerecido. Nenhum homem, nenhum ser humano merece receber a graça do Senhor. Mas Ele quer fazer este favor a todos nós. Então é algo que vem dEle, não vem de jeito nenhum do homem, vem somente de Deus e é um favor imerecido. Através desta graça que nós recebemos, uma fé começa a ser gerada em nosso coração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, da igreja que nós congregamos, estamos sempre ouvindo mensagens falando dessa obra redentora, falando do sacrifício de Jesus. Então, uma fé começa a ser gerada em nosso coração. Mas essa fé vem através desta graça imerecida que Deus resolveu mandar sobre você, mandar sobre mim, sobre todos aqueles, esse toque divino que nos atrai para cada vez mais desejarmos conhecer a sua palavra. Então, a graça é um favor divino e é um favor imerecido. Ninguém merece. Mas eu não sei se você sabe que há dois tipos de graça. Existe a graça comum e a graça salvadora. Então vamos entender um pouco o que é a graça comum e o que é a graça salvadora. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que rejeita Deus, que não está interessada em conhecer a sua palavra, que está pecando, que sente prazer no pecado, mas de repente ele recebe uma graça divina, um favor divino. Algo na sua vida aconteceu que nós olhamos como espectadores de não, ele nem merecia ter recebido aquilo. Porque ele é tão mau, ele é tão perverso, ele não quer se aproximar de Deus. Então, esta graça que foi derramada sobre ele é a graça comum. E a graça comum, Deus derramou e continua derramando sobre toda a humanidade, sobre crentes e sobre os ímpios, aqueles que não querem andar com Deus. Mas existe, essa graça comum não leva ele à salvação, porque para ele alcançar a salvação, ele tem que crer em Jesus Cristo e receber essa graça salvadora.
que onde uma fé gerada no seu coração, através dessa fé, ele crer com todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Redentor. Então, esta graça é a graça salvadora, é a graça que nos leva à salvação. Então, ficou claro o que é graça comum e graça salvadora? Por exemplo, na Bíblia, nós encontramos versículos que é dito que Deus derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Ele faz seu sol brilhar sobre crentes e sobre ímpios, sobre maus e sobre bons. Essa é a graça comum, pela infinita misericórdia do nosso Deus. Ele é extremamente misericordioso. Então, ele está derramando chuva sobre, inclusive, os homens maus. Ele está fazendo com que o seu sol se levante diante dos ímpios. Na esperança, eu creio, de que esse coração seja tocado, que venha o espírito de arrependimento, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele enxergue que ele é um pecador e que já existe um caminho aberto para esta salvação. A salvação de quê? A salvação do inferno. Porque toda a humanidade estava condenada ao inferno, mas através do sacrifício substitutivo de Jesus, ele levou a sua cruz, ele aceitou o plano do Pai, ele desceu à sepultura, ele desceu ao inferno, mas depois o Pai ressuscitou a ele voltou, retornou para o Pai e mandou o seu Espírito Santo para atuar aqui na terra, fazendo esta mesma obra transformadora. Tem um outro item nesse tema que nós podemos refletir um pouco, até para tirar alguma dúvida que você tenha, que é com relação à graça e à justiça. Então, nós já dissemos que a graça é um favor imerecido, e sendo um favor imerecido, que ninguém merece receber, mas que Deus dá, isso tem um significado radicalmente distinto do significado de justiça. Por quê? Porque a justiça é algo merecido. A graça é imerecida, mas a justiça é algo merecido. Quando nós nos sentimos ofendidos, magoados, achamos que nós temos razão, nós vamos buscar a justiça. Nós achamos, e com certeza isso é correto, de que nós temos direito a buscar a justiça, nós temos direito a sermos retribuídos sobre um determinado padrão. Então, a justiça é algo merecido, enquanto que a graça é um favor imerecido. Podemos dizer que a justiça, ela é conquistada por nós. Através de uma ação nossa, de condutas, de obras, nós podemos conquistar a justiça. Por outro lado, a graça é algo ofertado por Deus para aqueles que não merecem essa graça. Ela é dada espontaneamente pelo nosso Deus, pelo fato dele ter um coração extremamente bondoso, misericordioso. Então, a graça não é retribuição, não é uma retribuição justa por algo realizado. É um presente, nós podemos encarar assim. A graça é um presente, é um favor não conquistado. Em contraste, a justiça, como nós já dissemos, é algo merecido e que nós podemos conquistar. E, de fato, o homem recebe de Deus também a sua justiça, né? Muitas vezes, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Então, muitas vezes estamos numa situação onde sofremos injustiças e nós vemos até o agir do Senhor através de homens ou através diretamente dele, trazendo a sua justiça diante daquela situação que nós nos encontramos.
Então, ser redimido, ou seja, ser redimido, para que avancemos neste plano da salvação, é algo que só vem de Deus. E nós podemos dizer que a salvação é um dom de Deus para nós, e sendo um dom, ela não vem em resposta às nossas boas obras, ela não vem como recompensa aos nossos méritos. A graça é algo que nós recebemos como favor imerecido pelos méritos de Cristo, por aquilo que ele sofreu na sua caminhada na cruz. Veja o que é que o apóstolo Paulo escreveu sobre a salvação. Ele diz que a salvação é pela graça, não tem outra forma de nós atingirmos a salvação, tem que ser pela graça, e nós precisamos pedir, suplicar, implorar ao nosso Deus para receber essa graça. Recebendo essa graça, nós vamos tomar consciência do nosso pecado, vamos tomar consciência que somos pecadores e vamos começar uma caminhada, um processo de salvação. Então, a obra de salvação, ela é feita, executada aqui na terra pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra transformadora em nós, matando a nossa natureza carnal, para que nós possamos receber a natureza de Cristo. Essa natureza sem pecado, essa natureza que nos vai levar à glória e à presença do Pai. Então, só mediante a fé em Jesus, o pecador tem seus pecados perdoados. E quando nós recebemos essa graça para reconhecermos que os nossos pecados foram perdoados, nós começamos a viver uma relação íntima com Deus, e Ele nos aceita como filho. E quando Ele nos aceita como filho, nós passamos a ser co-herdeiro da herança, da mesma herança de Jesus. Então veja que plano maravilhoso o Pai traçou para todos nós. E quando nós começamos a experimentar esta graça salvadora, experimentamos essa convicção do nosso pecado, essa fé que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você sabe que aqui você está vivendo aí, você está vivendo a experiência do novo nascimento. É um novo nascimento porque você nasceu somente fisicamente, com o pecado. Mas através deste processo, através dessa graça recebida, nós nascemos de novo espiritualmente. O nosso espírito é vivificado para podermos começar a caminhar neste processo de salvação, permitindo que o Espírito Santo faça essa obra transformadora em nós. Então, o processo de salvação, ele não é imediato. Tem aquele momento que recebemos a graça, uma fé gerada, nós cremos em Jesus Cristo, enxergamos o caminho e começamos a andar neste caminho. Mas é um processo, o processo de salvação é um processo que vai nos redimindo a cada dia para chegarmos nessa plenitude de Cristo. Nós podemos dizer, de uma forma resumida, que o estado do homem natural, aquele que não tem o espírito vivificado, que não nasceu de novo, o estado dele é de morte espiritual. Você pode ler em Efésios 2, de 1 a 4. Podemos também dizer que a regeneração da nossa vida é obra do Espírito Santo, unicamente do Espírito Santo. Você pode ler João capítulo 3. Podemos também afirmar que nós somos gerados de novo mediante a palavra de Deus. Temos que nos aproximar da palavra, temos que estudar, temos que viver a palavra, temos que congregar. É através desses atos
que essa fé começa a ser gerada em nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, 17. Você pode ir lá. E se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, se nós não estamos ouvindo mensagens, não estamos congregando, não estamos estudando a palavra de Deus, vai ser difícil gerar uma fé no nosso coração. Então, esta fé que começa a ser gerada em nosso coração, ela nos justifica. Ela faz uma obra para nós nos tornarmos justos, parecidos com Jesus. Porque o único justo da terra é Jesus. E nós, através desta obra transformadora, nós começamos a ser justificados para sermos como Ele. Então, esta obra transformadora é algo que, como cristãos, é algo que, como crentes, nós não podemos deixar de desejar e de prosseguir, permitir que o Espírito Santo conclua a sua obra em cada um de nós, para que nós possamos atingir uma plenitude cada vez maior, um estado espiritual, uma maturidade espiritual, uma maturidade cristã, cada vez maior, através do entendimento da palavra de Deus, através desta fé que está sendo gerada em nosso coração e dessa graça que nós recebemos todos os dias para nos ajudar nesse processo de salvação. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. É uma mensagem importantíssima, fundamental para a sua caminhada cristã. Fala da salvação, fala que Jesus fez uma obra substitutiva, ele foi no nosso lugar, morreu, desceu ao inferno, mas depois ele ressuscitou. Então, nós não precisamos mais descer ao inferno, nós precisamos agora crer neste sacrifício de Jesus, que nos libertou da escravidão, do pecado. Essa mensagem eu deixo para você. Se você ainda não experimentou o novo nascimento, busque, peça, clame, suplique ao Senhor, que você tenha essa experiência. E você vai sentir o seu espírito vivificado. Você vai começar a entender melhor a palavra de Deus, aquilo que você lê na sua Bíblia. Você vai ter outro entendimento, porque você nasceu de novo, nasceu espiritualmente. Essa mensagem eu deixo para você refletir e buscar toda essa experiência do processo de salvação. Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!